como Igreja de Cristo, nos reunimos, geograficamente distantes, mas em um só espírito de adoração para cultuarmos ao Senhor. Sabemos que Deus está presente onde quer que estejamos, pronto para ser adorado, salvar e edificar nossas vidas. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Vamos agora todos juntos entoar o hino 324 dos nossos inários, o grande amor de Deus. Aproximemo-nos, então, com segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça, como ajuda oportuna. Oremos. Bondoso Deus e querido Pai, te adoramos porque nos ama incondicionalmente. Te adoramos porque sabemos que só Tu és Rei e sua misericórdia dura para sempre. Te adoramos e te rendemos graças por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós, apesar de nossas falhas.
Senhor, que possamos, através de nossas ações, te louvar, engrandecer o seu nome, proclamar a tua palavra, amar ao próximo como a nós mesmos e a ti com todo o nosso ser e acima de tudo. Em nome de Jesus, seu Filho amado, que foi enviado para nos salvar, é que oramos. Amém. Todas as pessoas que sinceramente se arrependem dos seus pecados e têm amor para com o próximo, que desejam viver uma vida nova em harmonia com a vontade de Deus e andar de agora em diante pelos caminhos do Evangelho de Cristo, são convidados e convidadas a confessar diante de Deus Todo-Poderoso as suas faltas, rogando-lhe humildemente seu perdão. Façamos agora um momento de oração silenciosa. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal. Amém. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do teu pecado, do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre meu pecado. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensinas a sabedoria do segredo. Purifica meu pecado com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e dancem os ossos que esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face. Não retires de mim teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da sua salvação e que um espírito generoso me sustente. Vou ensinar teus caminhos aos transgressores para que os pecadores voltem a ti. Livra-me do sangue, ó Deus, meu Deus Salvador, e minha língua aclamará a tua justiça. Amém. Ó Deus, nós te damos graças por este universo, nosso lar, e pela sua vastidão e riqueza, a exuberância da vida que o enche
e de que somos parte. Nós te louvamos pela abóboda celeste e pelos ventos, grávidos de bênçãos, pelas nuvens que navegam e as constelações lá no alto. Nós te louvamos pelos oceanos e pelas correntes frescas, pelas montanhas que não se acabam, pelas árvores, pelo capim sob nossos pés. Nós te louvamos pelos nossos sentidos, poder ver o esplendor da manhã, ouvir as canções dos namorados, sentir o hálito bom das flores da primavera. Dá-nos, rogamos-te, um coração aberto a toda esta alegria e a toda esta beleza, e livra as nossas almas da cegueira que vem da preocupação com as coisas da vida e das sombras, das paixões, ao ponto de passar sem ver e sem ouvir, mesmo quando a sarça ao lado do caminho se incendeia com a glória de Deus. Alarga em nós o senso de comunhão com todas as coisas vivas, nossas irmãs, a quem deste para a terra por lar, juntamente conosco. Lembramo-nos com vergonha que no passado nos aproveitamos do nosso poder maior e dele fizemos uso com crueldade, sem limites, tanto assim que a voz da terra, que deveria ter subido a ti numa canção, tornou-se um gemido de dor. Que aprendamos que as coisas vivas não vivem só para nós, que elas vivem para si mesmas e para ti, e que elas amam a doçura da vida tanto quanto nós e te servem no seu lugar melhor que nós no nosso. Quando chegar o nosso fim e não mais pudermos fazer uso deste mundo e tivermos de dar nosso lugar a outros, que não deixemos coisa alguma destruída pela nossa ambição ou deformada por nossa ignorância, mas que passemos adiante nossa herança comum, mais bela e mais doce, sem que lhe tenha sido tirado nada da sua fertilidade e alegria, e que assim nossos corpos possam retornar em paz para o ventre da grande mãe que nutriu, e que os nossos espíritos possam gozar da vida perfeita em ti. Amém. Salmo 96, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Após louvarmos a Deus com as nossas vozes, juntamente com o Ministério de Louvor, o querido pastor Tarsis nos trará a mensagem e encerrará este culto de louvor e adoração a Deus com a bênção. Cantemos ao Senhor. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu não sei como têm sido os seus dias, mas para muitas pessoas os dias não estão sendo tão fáceis assim. E nós conseguimos nos lembrar das promessas do Senhor, das vivências dos heróis da fé. E eu me lembro de Davi, que na sua grande luta com o gigante Golias, ele apenas com uma funda, o gigante lhe zombava, tirava sarro e falava que o menino estava vindo a ele com pedras. E Davi lhe disse: você vem contra mim com espadas e com escudos, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor está conosco. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa vitória. Vamos louvar ao Senhor juntos?
hoje é um novo dia. É um tempo de nos alegrarmos no Senhor, que Ele fez esse dia. Toda a natureza adora ao Senhor e nós, como seus filhos, como seus servos, estamos aqui também para lhe render a adoração, para lhe dar o louvor. Só Ele é digno. Deus de amor, consolador, príncipe da paz, grande Senhor, vencedor, hoje reina e para sempre reinarás. Eu te exalto. Digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, ó Deus, te exalto, Cristo Jesus. Deus de amor, consolador, príncipe da paz, grande Senhor, vencedor, hoje reina e para sempre reinarás. Eu te exalto, ó Deus, te exalto, tu és digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, ó Deus, te exalto, Cristo Jesus, te exalto, Cristo Jesus. Olá, queridos irmãos, irmãs, graça, paz e alegria da parte do Senhor. E deste pastor, uma pequena exortação bem suave para todos nós. Em primeiro lugar, quero agradecer a pastora reverenda Dulcilene por esse convite para poder compartilhar com os irmãos da querida igreja aqui na Lapa. Qual o tema? Não foi me dado um tema, então eu vou pensar do livro do pregador, que também é chamado de Eclesiastes, como é mais conhecido, aliás, algumas expressões, não a clássica, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o pregador. É uma outra que julgo importante. É sintomático, irmãs e irmãos, que o livro mais mal-humorado da Bíblia, como escreveu no seu livro o reverendo Ed René Kivitz, da Igreja Batista aqui da Água Branca, esse livro tem o nome de pregador, ou Eclesiastes. Seria, talvez, eu que faço essa conjectura, para introjetar nos pregadores de todos os tempos algum aspecto de seriedade, para que os pastores possam ser mais aceitos, quem sabe, mostrando-se sérios. Só que fica pior. Eles transmitem muitas vezes um grau de mau humor. Vocês não acham? Bem, talvez com medo de tal pecha, que muitos, assomando ao púlpito, tentam assim não se mostrarem, postando sorrisos até fora de hora. No meu tempo de menino na Igreja Presbiteriana Independente de Lençóis, eu lembro de um pastor, não do que me batizou, eu sei quem foi, mas o reverendo Francisco Antônio Guedelha. Ele postava um sorriso, a gente como menino, a gente gostava de vê-lo, o sorriso dele era contagiante.
Mas agora inventaram, há pouco tempo, já não tenho mencionado mais isso, um tal de unção do riso. Vocês lembram dessa história? Era algo que ficava muito forçado, que praticamente eu não gosto. Antes de voltar ao destaque, ainda que eu não pronunciei, continuo numa breve introdução. Qual é o tema? Eu lembro de uma pequena história. Quando o menino voltara sozinho da escola dominical, a mãe o questionava. O que foi que você aprendeu, meu filho? O que você ouviu? Mãe, o pastor lá, o professor, falou muitas coisas. Mas o que ele falou? Ele falou sobre o pecado. E o que ele disse do pecado? Ele disse que também é contra. O meu tema tem sido quase sempre o mesmo. Alguém cochichou para Rubem Alves, e faleceu há pouco mais de um ano, que ele estava sendo muito repetitivo. Ele não achou ruim a observação e usou a figura do bolero de Ravel com um só tema e inúmeras variações. Também eu, da tribuna sacra, tenho proclamado o Deus soberano, grandioso, que em Cristo Jesus ofereceu gratuitamente a maravilhosa graça do Senhor, e exortando para que respondamos com gratidão, aceitando-a em nosso coração. Foi assim que, em algum momento, rabisquei um texto que corrobora com o meu pensamento unívoco. Nós não temos mérito algum diante da santidade de Deus. O nosso agir, a nossa justiça é palha. Vocês querem ver como é que escreveu o profeta Isaías, capítulo 64, verso 6? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície. Trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e por aí vai. Quer dizer, nossa justiça, o que nós pretendemos de ser bons, de sermos justos, não passa de um lixo. No Antigo Testamento, onde a graça perdia de goleada para a lei, alguns vislumbres desse Deus que é Pai amoroso, gracioso, são encontrados. Os profetas, apontando para a vinda do Messias, são exemplos benfazejos que nos ajudam a pensar que o Deus do Antigo Testamento é o Deus eterno, é o Deus Pai amoroso, embora a leitura e a prática de muitos do Antigo Testamento, dos personagens, não seja bem assim. A ortodoxia vigente, da qual sacerdotes e escribas se garantiam em seus ministérios, exortava os fiéis ao culto meritório. Quer dizer, sacrifícios e holocaustos, dízimos de tudo, até da hortelã. Profetas que tinham consciência de que não era assim, a aproximação ao trono de Deus, até ridicularizavam tais práticas. Estas, sem o revestimento da justiça, não valiam quase nada. Assim se expressou Miqueias, 700 anos antes de Cristo, Miqueias 6, de 6 a 8. Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Aí está a graça, quer dizer, a virtude está em amar a justiça, praticá-la
e humildemente andar diante do Senhor. O profeta estava dizendo isto: não adiantam os trejeitos, aparências, gastos e excessos tentando comprar o favor de Deus. O que importa é, com singeleza de coração, humildemente se colocar diante de Deus, andando assim, sem qualquer pose farisaica. Não há necessidade de se espernear. Daí que em algum momento pensei uma expressão do livro do pregador, Eclesiastes 7,16, colocando no papel. Vou abrir, antes de entrar no tema propriamente dito, um parênteses. O que coloquei no papel tinha um endereço certo. Um dos meus filhos julgava que era importante, e eu julgava que era importante lhe dizer algumas coisas nesse sentido. Relaxar, confiar em Deus e continuar a sua atividade séria, disciplinada, mas sem estresse. Então passo a ler agora o texto escrito naquela ocasião. Não se leve a sério demais. E o texto exato do Eclesiastes, o livro do pregador 7,16, diz assim, na linguagem da Bíblia Viva que eu estou lendo: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Acho ótimo poder escrever para você esse texto, no momento em que este mundo tem tanta gente leviana. Você assume comportamentos sérios, disciplinados, como qualquer pessoa ajuizada. Fico feliz, muito feliz nesse aspecto. Entretanto, quero lhe dizer algo que não é para contrariar, e sim para dar equilíbrio, com um gostinho diferente, uma certa molecagem até. Há muita gente vivendo sem graça, ou então no sufoco de sua existência, de absoluto rigor espartano. Separa algum momento para ligar o saco de risada, como se isso bastasse para suprir a sua deficiência do bom humor do dia a dia. Você se lembra do saco de risada? Eu acho que ainda tem à venda, é só procurar lá na 25 de março, quando passar a pandemia. Em todas as atividades humanas, há indivíduos que exageram em suas pretensas habilitações. Eles se acham o máximo. Quando obtêm o resultado não desejado, haja força para contê-los. Exercem suas atividades sem prazer ou sem o mínimo de poesia. Entende que se não tiverem performance de excelência, o mundo vai cair. Perfeito? Lembre-se, é somente Deus. E diz no verso 10 do capítulo 9 do livro de Eclesiastes, do pregador: tudo quanto vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É a exortação da palavra eterna, mas veja o destaque: conforme. Neste ou naquele momento, temos mais ou menos energia ou inspiração para realizar esta ou aquela atividade. Nem sempre dá certo. Eu ficava muito pensativo e crítico quando vi um jogador de futebol profissional errar um chute, um pênalti, por exemplo. Eu pensava, ele só faz isso, chuta a bola o dia inteiro, treinos e mais treinos, ele não pode errar. Quando me dei conta que eu, como pregador, exercendo a atividade pastoral no púlpito ou na escola dominical, nem sempre acertava o gol, quer dizer, a meta do coração do ouvinte, da sua mente, em sua mente. Inclusive, muitas vezes eu também dava chutões. Comecei a ser mais complacente com o jogador de futebol. Por mais preparado que estejamos, nem sempre atingimos nossas metas, o gol em inglês. Portanto, há sempre um elemento circunstancial. Que bom! Significa que não somos anjos ou Deus. Somos seres humanos. Desejamos fazer o bem
e bem feito, mas há limites naturais. São Paulo, o grande campeão dos apóstolos, antes de se tornar cristão, era um baita de um fariseu, impertinente, chato, perseguidor dos seguidores do caminho, mesmo sem conhecer suas ideias ou sua teologia. Era alguém que se achava absolutamente sério. Nesse tempo é provável que ele dissesse: sou eu e mais eu o dono da bola da ortodoxia judaica. Vários anos depois, após o encontro dele com o Senhor no caminho de Damasco, agora ele, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, o perseguidor perseguido, humilde, submisso, dependente, dizia o reverso: já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Entretanto, mesmo assim, certo de seus limites humanos, confessava que nem sempre fazia o bem que queria e o mal estava sempre diante dele. Mas ele depois corrigia, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, a segunda carta, que ele, quando se sentia fraco, aí que ele estava forte. A teologia da graça, irmãs e irmãos, passa pelo bom humor, assim eu entendo, pelo riso, alegria. O salmista, Salmo 126, 3 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele nos trouxe a salvação. A salvação é de graça para o ser humano. É ele o autor da salvação, não o homem. Na versão que eu estou fazendo a citação principal da Bíblia Viva, as palavras do Salmo 2:4 são elucidativas. Vejam bem: em seu trono no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Eu não creio num Deus mal-humorado. Pelo contrário, entendo que a Bíblia nos mostra o bom humor da parte do Senhor. Aliás, se assim não fosse, estaríamos perdidos. Os irmãos se lembram que o ministério de Jesus foi iniciado numa festa de casamento. Ele estava presente lá com seus discípulos. Em minhas 3 décadas e meia como pastor, tenho exortado com amor, procurando destacar a palavra do Senhor e não a minha, apontando unicamente para Jesus, o pastor supremo e bispo de nossas almas. Não me sinto um guru que sempre tem soluções para tudo e para todos. Às vezes até dá certo. Quando tal acontece é porque Deus está agindo. Meu mérito é mínimo ou zero. Sinto-me feliz assim. Não sou tido como um pastor sério demais. Talvez alguém, brincando, pudesse me dizer que sou até sério de menos. Mesmo em meu trabalho anterior ao pastorado, em algum momento concomitante, procurei fazer as coisas de forma leve, divertida até. Entretanto, fazendo o trabalho muito bem feito. Nunca cheguei a ser gerente de nada. Não era absolutamente escravo do trabalho. Por outro lado, aprendi a gostar das atividades que exerci. Numa só empresa, somei 22 anos de exercício profissional. Na igreja, não exerci gerências de coisa alguma. Uma vez apenas eu fui SD, superintendente distrital. Fui também conselheiro do acampamento Betel e do IMS, da nossa Universidade Metodista. Simples vogal. Agi nesse ou naquele lugar, sem pressão, não deixando de ser sério na hora certa. Costumo dizer em tom de brincadeira, ainda até hoje, que brinco na igreja e não brinco de igreja. Em outra ocasião, eu quero desenvolver mais esse tema. Minha filha, meu filho, meu irmão, juízo, hein? Mas não demais. Seja sério, mas sem exagero. Lembre-se, até a fé, quando quer se mostrar muito grande, a fé demais não cheira bem. Finalizando, nessa vida um tanto maluca, eu já vi de tudo, inclusive que algumas pessoas boas
morrem cedo e alguns homens maus têm uma vida muito longa. Por isso, não se esforce muito para ser bom ou sábio demais, senão você vai destruir-se a si mesmo. Por outro lado, você não deve ser uma pessoa má. Não seja tolo, senão pode morrer antes da hora. Na versão mais usual, essa que eu citei, é da Bíblia Viva, está escrito para não sermos demasiadamente justos, porque, em primeiro lugar, não o conseguiríamos. E, em segundo lugar, cheiraria a farisaísmo. E, é claro, não o conseguindo, pois não há nenhum justo, nenhum sequer, haveria uma grande frustração. E no pretenso desejo de ser demasiadamente sábio, a burrice seria inigualável. Alguém perguntou a um homem verdadeiramente sábio se ele era sábio, mas ele não se arvorava como tal. Então ele respondeu. A sua resposta gerou a palavra filosofia. Eu não me acho sábio, eu sou amigo, no grego, philo, e da sofia, da sabedoria. Eu sou amigo da sabedoria, filosofia. É isso, meus irmãos. Deus nos abençoe. Que nós permaneçamos na graça maravilhosa de Jesus. Que ela nos anime e que nos direcione e que nós possamos viver em paz, tranquilos, sabendo que o Senhor está conosco, o Senhor está nos abençoando, mesmo nesse momento de pandemia em que o mundo todo está envolvendo, nós possamos sentir que Deus está no comando. Deus tem inspirado cientistas, homens da medicina, das farmácias, para produzirem vacinas importantes, e nossa hora chegará em que seremos todos também imunizados e que possamos continuar a nossa vida, a nossa jornada de fé. Por enquanto, continuemos a nossa igreja. A igreja hoje bem é emblemática, né? A igreja que começou em geral no lar, agora no lar ela está. Não é recomendável que a gente vá ao templo, porque nós estaremos quem sabe levando ou recebendo algum vírus que não é interessante, pode trazer uma saúde debilitada para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E um abraço a todos os irmãos e irmãs dessa Igreja da Lapa. Amém?